Escatologia em tempos de crise continua com o livro de Apocalipse. No capítulo 12, seguimos com a história da mulher e o dragão. Vamos encerrar nossa história nesta hora. Então vamos para o verso e vamos ler assim. Vamos ler um pouco diferente, porque nós vamos ver que a ação do dragão vai ficar nos versos 13 e 17, que são os que vamos fazer a leitura agora. Então vamos ler versos 13 e 17. Em algumas versões, o verso 17 vai aparecer cortado, e em outras versões vai aparecer um verso 18 que não vai ser lido. Na verdade, o verso 18, ou como em outras versões, a segunda parte do verso 17, vai ser o início da próxima série, que vai iniciar o capítulo 13. Então, versos 13 e 17 falam assim: Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. O verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então nós vemos que o dragão lutará contra a igreja. A ira do dragão se manifestará contra a igreja. No verso 13 fala da mulher e no verso 17 fala que a igreja são os filhos da mulher. Por isso, é difícil ver a igreja, a mulher, aliás, neste texto, como Israel. E é mais uma questão da igreja. O dragão pelejará, batalhará, lutará contra a igreja, o Israel de Deus. A luta de Satanás será contra uma igreja que guarda os mandamentos de Jesus, que vive a palavra, que obedece os mandamentos de Cristo, que anda na fé e não anda por aquilo que vê, que não vive de acordo com os pensamentos deste mundo, que caminha com Cristo em integridade. Essa igreja tem o testemunho de Jesus. Ela não somente professa, mas vive intensamente a fé. Ela prega com poder e graça. Ela manifesta a glória de Cristo a todos e não tem medo de compartilhar a vida de Deus aos outros. Satanás está irado contra essa igreja. E isso não deve ser novidade alguma para nós, que nós não podemos cair nesse erro de ter medo a Satanás, de achar que Satanás é um ser extremamente poderoso, que pode nos fazer alguma coisa. Não, Senhor, nós não podemos ter medo disso. Lembre-se, ele está vencido. Vencido, como o próprio texto do Apocalipse fala, pelo sangue do Cordeiro, pelo testemunho da igreja e também pelo valor da igreja na hora de dar testemunho, que nem sequer vê a morte como um empecilho para pregar o Evangelho. Então nós, como igreja, temos que ter uma plena certeza da nossa convicção. A vitória está do nosso lado por Cristo, porque Ele venceu por nós. Esta parte daqui, quando nós vemos Satanás se irando contra a igreja, lutando contra ela, não deve criar em nós um sentimento de impotência ou de temor ou de angústia. Muito pelo contrário, deve nos alertar para uma realidade que é permanente. Na verdade, para os leitores, os primeiros leitores do livro de Apocalipse, era uma confirmação daquilo que eles estavam passando, e era até certo ponto um consolo de saber que isso seria por pouco tempo, como nós lemos no verso 12, na vez anterior. Então, saber que há um tempo delimitado por Deus de perseguição da ação de Satanás contra a igreja nos leva a entender certamente a soberania de Deus, a grandeza de Deus, e ao mesmo tempo que o poder, a ira de Satanás, ela é limitada pela ação soberana do Senhor. Ele nunca conseguirá ir além daquilo que o Senhor tem estabelecido. Aqui se relaciona esta história com as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, onde os inimigos conseguem fazer muita coisa, mas não conseguem entrar na Cidade Santa. É a mesma situação. Ali então nós vemos entre os versos 14 e 16, então o que vai acontecer com a mulher? Então no verso 14 ao 16 fala que foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, e aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio.
A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Apesar da ira de Satanás contra a igreja, ela é preservada pelo Senhor. Como foi a mulher do deserto? Nós sabemos isso anteriormente, que a mulher tinha sido escondida no deserto. Mas como isso aconteceu? A Bíblia então vai falar que Deus deu as asas da grande águia para a mulher, e assim ela não se esgotou nos seus recursos, ela não se esgotou no percurso. Nos lembra, claro, de Isaías capítulo 40, versos 29 e 31, quando fala que Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços e os exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fadigam. Essa frase tempo, tempos, metade de um tempo, não é uma frase exatamente que vai falar de 3 anos e meio. Na verdade, tempo, tempos e metade de um tempo fala de uma progressão de tempo que é truncada. É claro que essa ideia nos leva aos 3 anos e meio, aos 1.260 dias, aos 42 meses, mas não é um tempo literal, como nós já estamos falando há um tempo, não? Há um tempo. Ela fala do tempo da igreja, o tempo em que nós estaremos aqui neste mundo, o tempo do fim. E nós, a primeira série, as primeiras mensagens desta série vai falar justamente sobre os tempos do fim. Eu vou deixar o link aqui para você então assistir depois a questão dos tempos do fim. Quando é que se contam os tempos do fim? Mas só para dar um spoiler, você já deve ter assistido, mas se não, vou dar o spoiler, os tempos do fim se iniciam com Jesus. Então, desde Cristo até agora, nós estamos no tempo do fim. Então, quando a Bíblia fala de tempo, tempos, metade de um tempo, nós estamos dentro desse tempo, porque é o tempo final. Então, em todo esse tempo, a igreja ela é sustentada, assim como Elias foi sustentado no deserto pelo ribeiro do Querite e também pelos corvos. A igreja é sustentada assim, pela mão de Deus, pela ação sobrenatural de Deus. Deus cuida do seu povo. A Bíblia fala que nós estamos escondidos com Cristo em Deus, em Colossenses capítulo 3. Ele nos protege, nos guarda justamente de Satanás. Nós vamos sofrer, nós vamos padecer, muitos morrerão por causa da perseguição, mesmo assim serão preservados por Deus, na vitória de Deus sobre o mal no tempo final. Então nós temos que levar em conta isso. Deus usa também meios sobrenaturais para preservar o seu povo. Veja que o dragão lança água da sua boca e a terra então abre e engole essa água para que a mulher então possa chegar no deserto e ser sustentada. Isso nos mostra, por um lado, que o dragão não consegue se aproximar da mulher. Percebe isso? O dragão não se aproxima da mulher. Ele não pode, ele não consegue. Por quê? Porque ele é sustentado pelo próprio Deus. Ele é guardado pelo próprio Deus. Então, o que Satanás faz nesse caso? Então, ele procura por todos os meios afogar a igreja. Mas Deus, então, abre meios sobrenaturais para que isso não aconteça. O próprio Deus usa circunstâncias milagrosas para preservar o testemunho da igreja. E sempre, historicamente, sempre que nós vemos a igreja a ponto de perecer, algo acontece que a faz continuar. E ela então multiplica, cresce, prega com força no poder do Senhor. Então não temamos os embates de Satanás nesta batalha espiritual. Por quê? Porque já esta batalha foi vencida por Jesus. Nós estamos cheios de perigos, nós estamos cheios de inimizades, nós estamos cheios de perseguições, mas sustentados e preservados pelo Senhor. Nós chegaremos até o fim, nós chegaremos no fim desta história, vencedores em Cristo Jesus. Então, nós não podemos temer. O que nós podemos concluir de toda a história, de todo o capítulo 12 de Apocalipse? Essa história da mulher e o dragão, como eu falei no começo da série, é a história da igreja. É a luta neste mundo pela ação de Satanás e da vitória de Cristo na cruz. É como Satanás tem usado o mundo para tentar subjugar a igreja. E isso tem muito a ver com o capítulo 11, com as duas testemunhas também. Mas como no final, Deus levantará a igreja vitoriosa
para que todo mundo possa ver que ela pertence a Jesus. E é claro, a volta de Cristo, a aparição dele gloriosa, chamando o seu povo de uma maneira visual, onde todo olho verá e contemplará essa manifestação, será o ponto-chave de tudo isto. A igreja nasce em Deus e tem como finalidade manifestar a glória de Deus ao mundo, mostrar Cristo crucificado para a salvação e ressuscitado para a nossa justificação. A igreja vive para Deus, para glorificá-lo, amá-lo, sem importar as circunstâncias e consequências. O desejo de Satanás será destruir o testemunho da igreja, que ela se perca, que esse testemunho fique diluído no meio de discussões desnecessárias. Ao mesmo tempo, Satanás levanta então falsos profetas e lobos para destruir o rebanho, fomentando a perseguição e o ódio na sociedade. Mesmo assim, nós temos que confiar que toda essa artimanha das trevas não irá adiante, porque o Senhor nos acolherá. Ele nos guarda, Ele nos preserva. Nós somos preservados pela sua graça num tempo de forte perseguição. A força da igreja não está nela, ela está no sangue de Cristo, no testemunho que a igreja dá no poder do Senhor e justamente na certeza de que pertencemos a Cristo, seja na vida, seja na morte. Satanás sempre estará irado contra a igreja, não por nós, mas por Cristo. E em Jesus está a certeza da nossa vitória. Então não temamos, não temos o que temer. O mais importante, e eu acho assim, o que mais ressalta nesta história da mulher e do dragão, é justamente que apesar da ira do dragão, a igreja cumpre o seu propósito. Apesar da ira de Satanás, a igreja consegue dar testemunho, consegue mostrar Cristo e consegue ser preservada por Deus até o tempo do fim. Então, tenhamos isso em mente. Mesmo que o mundo se levante contra a igreja, ela se manterá, será preservada pelo poder do Senhor. Então fica por aqui o fim da história da mulher e o dragão. Na próxima, começamos no capítulo 13, justamente para falarmos do anticristo e do falso profeta. Até então, que Deus abençoe. Isto foi Escatologia em tempos de crise.